Curso de Psicanálise Clínica em 24 vídeos. Os vídeos são grátis, mas você pode se matricular e no final receber o seu certificado de psicanalista clínico e a sua carteira, contribuindo por cada vídeo apenas R$30 pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com. Hoje estamos falando sobre Freud, o módulo 18/24. São 24 vídeos, nós estamos no módulo 18. É a interpretação de sonhos de Sigmund Freud. É um dos temas mais importantes da psicanálise clínica, da terapia freudiana, da psicanálise como em geral. Freud disse que o sonho é a via régia do inconsciente. É o caminho real que conduz ao inconsciente. É a forma como podemos entender a segunda fala do ser humano. E vamos entender isso, o que ele quis dizer sobre isso. Nós estamos fazendo a divulgação da psicanálise para todas as faixas etárias, diríamos assim, para todas as pessoas de todas as classes sociais. Você que não tem condição de ser um psicanalista, você pode ser. Você pode entender a psicanálise. São 24 vídeos. E o custo é infimamente possível para você participar desse curso. Ao contribuir com R$30 por cada vídeo pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com e enviando o comprovante pelo Zap 6198-340-6632 com seu nome completo, automaticamente nós estamos matriculando você neste curso. E você vai receber imediatamente a apostila referente ao vídeo, ao módulo. E também ao completar os 24 vídeos, ou melhor dizendo, as 24 contribuições, você receberá o seu certificado de psicanalista clínico e a sua carteira de psicanalista com número de registro, e seu nome estará no site da ANPC. Se você preferir ter um certificado de pós-graduação livre em psicanálise clínica, poderá também, desde que contribua 2 vezes nesse valor. Todos os vídeos estão no YouTube. Se você está chegando agora, no módulo 18, você não precisa imaginar que precisa contribuir às 18 prestações de 30. Você pode ir contribuindo de 1, 2 ou 3, e os vídeos já estão no YouTube, ou podemos enviar para você, e enviamos para você as apostilas. Muito bem, vamos então ao nosso tema, que é o inconsciente. A interpretação de sonhos. Jung escreveu um livro publicado em 1900, é o maior trabalho literário, diríamos assim, científico de Sigmund Freud, publicado em 1900, no raiar do século XX. É como sendo um sinal de que o século XX ia ser o século da psicanálise, e realmente foi. O século XXI vai ser e é a integração das várias correntes psicanalíticas que ocorreram ao longo do século XX. Tanto é que depois desses 24 vídeos, que vai terminar, nós estamos no 18, no 24 termina, na semana seguinte estaremos lançando o curso de psicanálise integrada, envolvendo 12 dos maiores psicanalistas da história da psicanálise, desde William Steckel, Alfred Adler, Rankin,
Freud, Sigmund Freud, Jung, Anna Freud, Melanie Klein e todos os outros, até Lacan. Então, vai ser um trabalho profundo para que você conheça toda a psicanálise. Que a psicanálise não foi só criada por Freud. Freud criou a psicanálise. Mas a psicanálise em si, nós podemos dizer, é uma contribuição de vários gênios que escreveram e ampliaram o escopo, pavimentaram o grande edifício da psicanálise. Para a questão do sonho, Freud chamou de trabalho onírico. Onírico é o sonho, o trabalho onírico. E eu fiz aqui um desenho para explicar como funciona esse trabalho onírico. Nós temos aqui as duas partes da mente humana conforme a postura de Freud. Há três, né? Mas ele nunca considerou muito a sério o pré-consciente. O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. No consciente está o ego, a área do ego onde acontece a elaboração racional, onde tem os pensamentos manifestos, é a fala racional, tá? Que você vai levar para o set de análise. No inconsciente, aqui embaixo, representado, acontecem os sonhos. Os sonhos é uma elaboração onírica. O sonho simplesmente você não vai sonhar porque um ser estranho comunicou para você um sonho. Não, seu próprio inconsciente trabalha, e aí chama-se elaboração, é um trabalho onírico. E vai produzir com todo o material que está no inconsciente, desde que você nasceu até hoje, inclusive com elementos arcaicos, até fora da sua própria vida, como o próprio Jung diz, existem elementos arcaicos que não pertencem à sua vida. Nessa elaboração onírica entra a história desde a sua infância, os símbolos universais comuns a todas as culturas, nas profundezas profanas de uma psique energizada, palavras de Freud, e também o trabalho, os traumas, o conteúdo inconsciente, o reprimido, está tudo lá. Essa elaboração onírica se manifesta através do sonho, que nós vamos estudar hoje. Nessa interpretação de sonho, este quadro é sumamente importante, porque inclusive mexe até com Lacan. Veja bem. Nós temos aqui a infância, representada a infância, onde aconteceu os traumas psíquicos infantis, a repressão e os traumas no inconsciente. É o passado da infância, o traumático da infância, que percorre ao longo da história até o presente momento, influencia no presente, e acontece os sonhos. O sonho acontece aqui e tem influência. Então, quando você vai a um analista, a um psicanalista, ou quando você, como psicanalista, recebe um paciente, ele tem duas falas. A fala racional, produzida pelo ego, pela consciência, é uma fala racional, uma fala simbólica. É uma fala que vai falar coerentemente as questões da vida e da sua própria história. Nessa fala racional, essa fala racional é diferente da fala onírica, que é o sonho. O sonho, Freud chama de fala onírica. Quando você sonha e conta esse sonho ao analista, é uma fala onírica, é diferente. Então nós temos duas falas. E o psicanalista tem que ouvir as duas falas e tem que comparar as duas falas. Ele tem que fazer o entrelaçamento das duas falas, para que daí possa extrair o que é verdade, o que é real
para o paciente, da história do paciente, do que o paciente está contando. Porque às vezes a fala racional fala uma coisa, mas a fala onírica está se referindo a uma outra situação, que você, sabendo interpretar, você vai perceber que por trás da fala racional existe uma realidade que o paciente não está contando. A simbologia da fala racional é essa que está aqui em cima, tá? Que nós estamos interpretando por Ferdinand Saussure, que é o linguista dos anos 20, 30, que Lacan usou como base da sua revolução lacaniana. Mas nós estamos usando aqui para entender Freud. Na fala racional, o significado está acima e o significante está acima. Quando você fala racionalmente, primeiro você pensa em alguma coisa e aí você fala. A sua fala é o significante, que é produto do significado que você já tem em mente. É por isso que o significado está em cima e o significante está embaixo. Essa é a fala racional. Já na fala onírica, acontece o contrário. Quando você sonha com um barco, esse barco é o significante. Então, quando você traz o barco para fora, diríamos assim, você interpreta o barco, você tem que procurar o significado. Essa é a fala onírica. Então, o significante está para cima e o significado está para baixo. Esse barco pode ter um significado X ou Y. Então, foi justamente a revolução que Lacan fez 50 anos depois da publicação da interpretação de sonho de Freud. Muito bem, falado isto, nós vamos entrar na questão do sonho propriamente dito. O sonho como caminho real para o inconsciente. Freud também afiançava que os sonhos são a estrada real para o inconsciente e que seguindo alguém por essa estrada, na compreensão dos sonhos, ficaria eliminada a periculosidade de toda forma de material prejudicial oculto na mente inconsciente por meio do cumprimento dos desejos sopitados, reprimidos. É por isso que o sonho é importante. Muitos psicanalistas hoje não se preocupam mais com o sonho. Acham o sonho incoerente ou desnecessário. Então essas pessoas deveriam estudar psicologia, não psicanálise. A psicanálise tem a fundamentação é o sonho. Através do sonho, porque você tem que entender o inconsciente. O inconsciente vai se manifestar, vai falar com você através do sonho, junto com a fala racional. É preciso, então, a questão do sonho. A interpretação do sonho, eu já disse, foi publicada em 1899, com a data de 1900. É um livro de Sigmund Freud, o maior escrito dele, que aborda, na época da publicação de uma forma inovativa, os processos inconsciente, pré-consciente e consciente envolvidos no sonho, incluindo sonhar, recordar e relatar o sonho. O livro explica o argumento para postular o novo modelo do inconsciente e desenvolve um método para conseguir acesso ao mesmo, tomando elementos de suas experiências prévias com as técnicas de hipnose. Naquela época. Hoje você pode usar se quiser, senão não. E com o tratamento da histeria através da técnica da associação livre. Isto é, o paciente fala o que lhe ocorre no momento, essa técnica foi transposta para as associações em relação ao conteúdo do sonho. A associação livre você faz não somente com a fala racional, mas também com a fala onírica. Isto é o que é proposto. A estrutura freudiana do discurso. Tá? Nós já falamos isso. A estrutura freudiana do discurso, segundo Saussure, Ferdinand Saussure, é o seguinte: o consciente tem a fala, as palavras.
O inconsciente tem o sonho. O consciente é o significado em cima, né? Acima, e embaixo as falas, as palavras, o discurso. Tá? Você fala porque você tem um significado. Já o sonho é o contrário. Você sonha com símbolos oníricos, com significantes oníricos, e você procura o significado. A junção das duas coisas, tanto da fala das palavras como dos sonhos, é para você chegar a um caminho só. É como se fossem dois caminhos bifurcados que vão chegar a um caminho só, para que você possa fazer a sua caminhada pelo inconsciente. Existem dois processos do sonho, diz Freud. O processo primário, que acontece na mente inconsciente do ser humano, que utiliza-se das 5 funções das suas operações, que é o que nós vamos estudar. E o processo secundário é justamente aquele da vida consciente, a qual se caracteriza pela lógica, pela racionalidade, sem distorções. Alguns sonhos operariam segundo este método. Muito bem, então vamos lá. Quais são os processos primários e seus 5 mecanismos? Esses são condensação, deslocamento, simbolização, representação ou dramatização e 5º, a elaboração secundária. Nós vamos estudar um por um, para que você entenda. Então, quando alguém traz um sonho para você, você que é psicanalista, ou você está sonhando, você tem que analisar o que está condensado no seu sonho, que você pode entender como condensação. O que está deslocado, que você pode entender como deslocamento. O que está simbolizado, quais são os símbolos que acontecem, qual é a dramatização que está acontecendo no sonho, e por último, qual é a elaboração secundária que você está fazendo desse sonho ao contar. Então, esses elementos todos é o que envolve o escopo do sonho, do trabalho onírico, da representação, da análise, da estrutura, do entendimento dos sonhos. O primeiro mecanismo de formação dos sonhos é a condensação. Um sonho complicado inclui muitas coisas, é num único símbolo ou figura alegórica. É uma figura só, mas nessa figura se entrelaçam muitos elementos alegóricos. Grande extensão de tempo pode ser condensada em poucas cenas, como se fosse um filme de movimento rápido, que salta de um incidente para outro na vida de um indivíduo, cobrindo assim uma passagem de muitos anos. Então a condensação pode condensar numa figura só um monte de elementos. Um dos elementos, uma das figuras impressionantes de condensação é o sonho de Nabucodonosor, contado por Daniel, lá no capítulo 2, versículo 31 a 45, a grande estátua, quando Nabucodonosor sonhou com a grande estátua. Então Daniel estudou e viu que havia condensações naquele sonho. A cabeça era de ouro, o corpo, o peito, o estômago, o quadris e os pés de barro misturado com ferro. E assim por diante. Então ele fez uma interpretação de cada parte, ou seja, cada parte tinha elementos históricos, passados e futuro, envolvidos nessa mesma estátua. A mesma estátua representava uma porção de tempo numa figura só. Isso chama-se condensação. A condensação é tarefa do analista diante de uma condensação. Quando você vê uma condensação no sonho do seu paciente, você vai peneirar, correlacionar, identificar os temas recorrentes, o afastamento destes à medida que a resistência se desenvolve e o retorno a eles após digressões. A condensação de uma grande quantidade de pensamentos latentes, lembranças e fantasias de um sonho
pode ser ilustrado por uma imagem concreta. Uma imagem só pode representar um monte de coisa. Quando a pessoa, por exemplo, vê a Mona Lisa, quantos estudos já entenderam, analisaram o que está naquele quadro? Ou a Santa Ceia, a figura, né? Aquele famoso quadro, as pessoas analisam o que está contido naquilo lá, o que significa. É a mesma coisa acontece com a condensação no sonho. Está aqui a grande estátua, ouro, prata, bronze, ferro e barro. Então, é uma porção enorme de tempo que foi, diríamos assim, diminuído e representado por uma figura só. Isso é condensação. O segundo mecanismo é o deslocamento. O deslocamento de um sonho, deslocamento está aqui, daqui ele sai e vai para cá. Ele mostra isso aqui para aqui, mostra isso aqui, mas na realidade ele deveria mostrar esse. Então há um deslocamento. O deslocamento de um sonho é realizado pela colocação de um elemento no primeiro plano, de interesse no conteúdo manifesto, elemento esse que será de menor significado quando os pensamentos latentes do sonho forem evocados. Ou seja, tem um pensamento grande aqui, mas desses pensamentos grandes que você precisava conhecer, tem um outro pensamento menor. Esse pensamento menor é o que vai ser representado aqui, que se você souber entender que isso é um deslocamento, você pode chegar realmente ao elemento central. Deslocamento, vamos imaginar que uma criança tenha sido maltratada. Isto é um exemplo do próprio Freud. Tenha sido maltratado e abusado pelos seus progenitores, essa criança vem a tornar-se hostil e procurará causar danos ou mesmo matar o pai e a sua mãe. Porém, a mente consciente dela não pode permitir que tal passagem lhe seja comunicada. O inconsciente elaborou isso. E assim, quando aquela criança torna-se adulta, ela transfere esse ódio para outra pessoa. Isso chama-se projeção, isso é psicanálise. Ou em algum objeto. Durante o seu sonho, tal pessoa insulta, injuria, ou mesmo mata. Dessa forma, ela terá assassinado sua mãe, embora tenha representado tal ato para si mesmo de maneira tal que sua mente consciente é capaz de aceitar. A criança num sonho pode representar esse desejo mediante um ato de quebrar uma boneca. Veja bem, ele queria matar o pai, então mata o tio. Tudo bem, o tio, ele não mata o pai, ele não podia matar o pai. Houve um deslocamento. Tá? É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Esse deslocamento, por outro lado, um pormenor insignificante no conteúdo manifesto, pode conduzir aos mais importantes pensamentos latentes. Veja bem, eu tinha esquecido e agora eu vou falar. Tem o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto, são dois conteúdos do sonho. O conteúdo manifesto é aquilo que você está vendo no sonho. É o conteúdo manifesto, que se manifesta. E o conteúdo latente está o que está por trás daquele sonho. Então, esses dois estão interligados. Isso que ele está falando aqui. Por outro lado, um pormenor insignificante no conteúdo manifesto pode conduzir aos mais importantes pensamentos latentes. Ou seja, um elemento do conteúdo manifesto pode levar você para o pensamento latente, onde está realmente a chave que vai mostrar para você o problema. A emoção no sonho pode, da mesma maneira, acompanhar o pensamento onírico menos importante, enquanto que pensamentos oníricos intensamente afetivos podem ser representados no conteúdo manifesto do sonho por elementos de tom emocional débil. Freud denominou isto de transposição de todos os valores. Ou seja,
faz uma transposição, porque aí então pode passar pelo pré-consciente e chega no consciente e você pode sonhar. O deslocamento explica o frequente efeito bizarro de um sonho quando há incongruência entre a intensidade da emoção e o conteúdo intelectual. Terceiro, é o simbolismo. Nesse caso, qualquer coisa pode acontecer. Reveste de maior dificuldade ainda para os intérpretes, porquanto uma coisa para um mesmo sonhador pode ter vários significados. Simbolismo é uma coisa séria, mas é impressionante. A opinião de Ernest Jones, contemporâneo de Freud, muito amigo de Freud, é que o simbolismo tem de ser criado de novo, a partir do material individual, e que a estereotipia é devida ao fato dos interesses perenes e fundamentais da humanidade. O indivíduo tem de recolher entre um certo número de símbolos possíveis, ou como Freud indicou, pode representar uma ideia por um símbolo que não foi utilizado antes. Todo o trabalho intensivo com crianças na Inglaterra, que seguiu o impulso dado pelas pesquisas da senhora Klein, confirma a verdade da teoria de Jones, criada há muito tempo antes que tal pesquisa fosse possível. Cada indivíduo cria o simbolismo de novo, com os símbolos que ele originará, sendo inseparáveis do seu ambiente, como, por exemplo, navios para marinheiros e arado para fazendeiros. Existem simbolismos universais, né? Mas você também faz o seu próprio simbolismo, baseado naqueles elementos simbólicos universais. Isso que ele está falando aqui. O quarto seria a dramatização. Nenhum sonho aparece, simplesmente você vê uma coisa e pronto, acabou. Não. Sempre existe um drama, uma história. Freud falou do sonho como sendo o guardião do sono. É levado a pensar que esta dramatização nos sonhos é o esforço subjetivo dentro da psique para projetar e dominar a ansiedade e controlar os estímulos. A peça teatral se origina do mesmo material que os sonhos. Se pudéssemos analisar uma peça em função da vida interior do dramaturgo, descobriríamos que o enredo e todos os personagens que nele tomam parte são aspectos do autor, projeções dele próprio em personagens imaginários. Na peça histórica, os personagens escolhidos são aqueles sobre quem podemos ser projetados, aqueles papéis representativos de conflitos intrapsíquicos existentes na mente do autor. O que ele está dizendo? Todos os personagens que você está sonhando é você mesmo. A verdade é essa. Cada um você projeta de alguma forma. Você diz, eu sonhei com meu pai, com meu tio, com minha avó, etc. Então cada um deles tem um determinado elemento seu. O sonho é a matriz da qual a arte se desenvolveu. Somos do mesmo estofo de que os sonhos são feitos. O mundo dos sonhos é um mundo de teatro, onde todas as noites um só homem, em sua hora, desempenha muitos papéis. Na análise de criança, como a senhora Klein demonstrou, a criança representa seu sonho, desenvolve apreensões, interpreta papéis. É fantástico isso. E por último, estamos chegando no final já. Porque depois deste módulo, nós vamos apresentar como você fazer essa análise e o que significa tudo isso aí. Hoje nós estamos apresentando especificamente a interpretação de sonho de Freud. Por último, nós temos a elaboração secundária, que é o mecanismo de formação do sonho. A elaboração secundária é um mecanismo que consegue elaborar uma história coerente e interligada a partir de pensamentos latentes multiformes.
Ele difere dos outros mecanismos oníricos pelo fato de surgir de níveis mais conscientes da mente. O sonhador agora já se acordou e está prestes a narrar o seu último sonho a alguém. Nesse processo, entretanto, sua mente acrescenta algum detalhe ou então ouvida esquece alguma minúcia. Sonhar é uma coisa, contar o sonho é outro. Veja bem, ao contar o sonho é a elaboração secundária. Contam que uma figura significa 1000 palavras. Imagina você ver uma série de sonhos. Sonhos são figuras, uma série de coisas. Você vai contar. É possível contar o que você viu? Não, não é possível. Você vai ter que fazer uma estrutura. Você vai ter que fazer um mecanismo. Você vai ter que elaborar uma história para juntar esses elementos. Eu sonhei assim, assim, assim. Mas na realidade, é por isso que quando o paciente conta o sonho, você precisa fazer uma associação livre com o sonho. Perguntar os elementos, como diz Jung, e aqui não caberia falar de Jung, mas como diz Jung, você deveria amplificar esses elementos, perguntar elementos, e por que você sonhou, como era. É simples, vamos supor, uma vez uma pessoa me contou, me disse, o que você sonhou? Eu disse, não, eu não sonhei nada. Ah, é? Mas o que você sonhou? Me conta, qualquer coisa. Não, eu só sonhei que eu estava indo num carro por uma estrada, só isso. Ah, é? Só isso? Pois é, então vamos analisar. Você estava indo num carro, numa estrada? Muito bem. Me conta, como é que era o carro em que você ia? Aí ela começou a me contar como era o carro. Eu perguntei, você estava dirigindo o carro ou você estava no carona? Ou você estava atrás? Aí as coisas foram se complicando. Você estava em alta velocidade ou pouca velocidade? Como é que era o carro? O carro era grande, era pequeno? Quem estava com você no carro? São todas as perguntas do carro. Agora vamos falar da estrada. Como é que era a estrada? Aí ela me contou que está cheio de buraco. Ah, tá. Isso aí é um elemento fundamental. Numa estrada em que a pessoa caminha, cheio de buraco, que a pessoa tem que se desviar, e ele se desviava desse buraco? Ele se desviava desse buraco. E a estrada era larga, era estreita. Como é que era essa estrada? Ou seja, veja bem que essa elaboração secundária que o paciente fez foi uma espécie de síntese daquilo que ele viu no sonho. Mas que, como diz o próprio Freud, ele esquece minúcias impressionantes, que se você fizer uma associação livre sobre esse material onírico, você vai encontrar muita coisa, você vai entender muita coisa sobre isso aí. E você pode juntar, aí é que está a técnica-chave, com aquilo que ele falou, com a própria história do paciente. Você tem que conhecer bem a história do paciente. Você tem que fazer a seguinte pergunta: em que se relaciona o que ele está contando com a vida do paciente que está me dizendo? O que tem em comum? O que está havendo? E você vai ter uma surpresa impressionante, porque tudo se relaciona. Tudo tem um relacionamento perfeito. Senhores, esse foi a interpretação de sonhos de Freud. Esse foi o módulo 18. O próximo vídeo vai ser o módulo 19. Vai ser na próxima sexta-feira, dia 22 de setembro. Você pode ser psicanalista. Por que não? É fácil. Você pode ser psicanalista. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar pelo áudio para nós, por esse telefone, por esse zap. Você pode enviar o seu zap. Você pode, inclusive, contar o seu sonho. Nós vamos ter o privilégio de interpretar ou ajudar você. Se você estiver atendendo alguém, nós podemos fazer assessoria a você. Podemos ajudar você a entender o seu paciente. Seja terapeuta, meu amigo. Seja psicanalista. Ajude os outros. Ainda há tempo.